E a música em particular, ela é sempre o suporte mais fácil, né, de você conseguir transpor. Pode reparar, assim, geralmente quando a gente tem uma mudança de matriz econômica ou de matriz política, ou mesmo de matriz social, a música sempre acaba ocupando um lugar muito de linha de frente durante essas transformações. Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição de Homework, dessa vez com um convidado muito especial, devido a todo esse contexto que a gente está vendo acontecer nos Estados Unidos, mas que também acontece diariamente aqui no Brasil, que é a questão do racismo, né, da desigualdade e de toda a injustiça que a gente vê acontecer com quem não teve o privilégio, como eu tive, de nascer com a pele branca dentro de uma família com todas as condições. E por isso eu trago aqui meu mano, Márcio Black, que é cientista político, produtor cultural e coordenador na Fundação Tid Setúbal. Tudo bom, Márcio? Opa, e aí, meu? Valeu e obrigado pelo convite, né? É especial estar aqui com você também. Maravilha, cara. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui. E queria começar te fazendo uma pergunta daquelas nada simples de responder. Música, política, onde que essas coisas se encontram? Eu acho que elas se encontram na rua, né? Eu acho que cultura em geral são espaços por onde a efervescência social ela vai se manifestar de qualquer maneira. E isso a gente pode pegar na história do mundo enquanto é mundo, né? Qual é o papel que a cultura tem na difusão de ideias e tudo mais. E a música em particular, ela acaba sendo sempre, como eu posso dizer isso? Ela é sempre o suporte mais fácil, né, de você conseguir transpor. Pode reparar, assim, nas mudanças, geralmente quando a gente tem uma mudança de matriz econômica ou de matriz política, ou mesmo de matriz social, a música sempre acaba ocupando um lugar muito de linha de frente durante essas transformações. Vamos pegar um exemplo, sei lá, movimento pelos direitos civis. Que é isso, você tem ali a galera que sintetiza um pouco esse negócio, é a galera com um violão na mão, cantando ali folk ou o que seja. O Woody Guthrie é muito importante nesse momento, o Bob Dylan ocupa um espaço muito importante nesse momento. Você pega toda a tensão racial, né, que precede aí o movimento pelos direitos civis. Você tem os músicos negros de maneira completamente acústica, tocando em pequenos clubes, bares ou o que seja. A música assim, é muito mais difícil do que imprimir um livro, né? É muito mais difícil imprimir um panfleto. É muito mais difícil fazer um filme. Tipo, música você de alguma forma você consegue fazer e ocupar esses espaços. E a música acaba sendo um vetor para isso. Legal. Você estava me contando um pouco, né, de como a música teve um papel transformador na sua vida. Conta um pouco mais essa história para a gente, por favor. Então, eu cresci no Jardim de Abril, em Osasco. Eu acho que quem ouve Racionais MCs vai reconhecer, porque ali no versículo 4, capítulo 3, tem. Nossa, eu fiz a confusão. Capítulo 4, versículo 3, é isso. A música Sobrevivendo no Inferno, em que ele fala, né, que tem mano de Osasco, do Jardim de Abril, Parelheiros, Jardim Brasil. Que é assim, o Jardim de Abril, final dos anos 80, começo dos 90, foi uma das favelas mais violentas em São Paulo. E Uhum. é justamente no momento ali, no final dos 80, eu tô com 10, 12 anos e vivendo esse contexto. E você não vê perspectiva, né? Você não vê saída. Você tá Sim. ali você tá num redemoinho ali de violência, que é a violência por violência, tendo que sobreviver de alguma forma. Eu acho que o título do disco do Racionais, Sobrevivendo no Inferno, não podia ser mais, assim, retratar melhor a realidade, porque era realmente isso, era um inferno, né? Porque era a noite inteira a polícia, sei lá, os traficantes, todo mundo ali numa puta guerra. E aí no dia seguinte, uma galera morta, assim, e você tendo que pular corpo para ir para a escola, tendo que pular corpo para tendo que pagar pedágio para entrar na escola, né? E aí tinha uma galera Sim. que ficava na porta cobrando um pedaginho para você entrar. Esse é o contexto. E aí às vezes eu falo assim, a música salvou a minha vida nesse sentido, foi porque
eu comecei a andar de skate na época, 12, 13 anos, e conheci uma galera que tocava, que estudava na Fundação Bradesco, na Cidade de Deus, né? Que é a sede da Fundação Uhum. Bradesco. A sede do Bradesco em Osasco. E aí eles me convidaram para assim, mas você não quer conhecer a banda marcial, vir tocar com a gente e tal, não sei o quê? Eu já ouvia um pouco de música na época. E aí eu fui. E aí eu comecei a tocar bombardino, né? Comecei a fazer teoria musical, tudo certinho, com 13 anos, e comecei a tocar bombardino. E aí, na verdade, veio essa paixão pela música. Que eu lembro disso, assim, que aí também é essa coisa bem particular, né? Porque eu tocava bombardino e tudo mais. Comecei a estudar bem, passei, vamos falar que passei de fase, né? Porque Sim. bombardino é um instrumento de pista e tal. O maestro viu que eu estava realmente evoluindo no instrumento e perguntou se eu não queria tocar trombone de vara, que é um instrumento muito mais complexo em termos das Uhum. escalas tal e tudo mais, posição. E eu aceitei e comecei a tocar. E esse foi o contexto em que a música realmente, eu falo que a música me salvou porque ela me garantiu uma rotina fora daquela rotina da favela. Certo. Quer dizer, isso me colocou num lugar que é o lugar que eu ocupo até hoje. Quer dizer, porque aí eu comecei a andar com a galera do centro de Osasco, a Uhum. galera classe média. Comecei a ficar muito tempo mais fora da favela do que dentro, e aí virou mais o lugar de dormitório mesmo, né? Comecei a estudar na Fundação Bradesco, que é o colégio do Bradesco. Então, fui para lá também, que é uma escola particular. Ela é gratuita, mas com qualidade de escola particular. E minha vida toda era ali, né? Então, eu ia de manhã para o colégio, e aí à tarde, passava a tarde inteira na banda marcial, e só voltava para casa à noite mesmo. E minha convivência estava ali. Me colocou nesse lugar que era assim, na favela, eu passei a ser o preto que andava com os boys do centro, Uhum. e com a galera do centro, e não os amigos que eu tinha em particular, mas para a galera que estava no entorno deles, eu era o preto que vinha da favela. Então Certo. tinha uma desconfiança mútua aí, né? Quem que é esse cara que ele tá fazendo aqui? E o outro, puta, esse cara tá andando com os manos de lá, já era. É, então me colocou também nesse lugar que eu passei a ocupar socialmente desde então. E hoje aqui em Perdizes é a mesma coisa. O morador médio de Perdizes não me reconhece como um morador, né? Sim. E se eu for numa quebrada hoje, eu ando bem, conheço a galera, tal, circulo, mas é isso, nem quero ser lido nesse lugar. Eu não sou um morador da periferia, não Uhum. sou um morador da favela hoje. Então, esse foi o lugar que a música me colocou. Assim, quando eu falo que a música me salvou, porque ela realmente me tirou de um contexto que é um contexto que a gente sabe. Assim, eu tinha poucas, seguindo onde eu estava, eu teria poucas alternativas. São essas marcações, né? Eu estaria ou num Sim. subemprego, ou estaria ali dependente alcoólatra, ou estaria no tráfico de drogas, ou as, as perspectivas de saída são muito poucas, né? E naquela época eram menos ainda, E, menores as possibilidades de saída. e que é a realidade de uma parcela enorme de pessoas, né? Essa Sim, falta de perspectiva, a restrição ao sonho, né? O cara nem se imagina fora daquele contexto, né? sim, total. Isso me remete muito. Estava vendo esses dias o Trevor Noah, sabe quem é? Um comediante sul-africano. Agora ele está com um programa na TV norte-americana. Não, não conheço. Enfim, é um cara que faz stand-up, mas ele é extremamente inteligente. Mas não, né? É um cara extremamente inteligente e que ele fala muito dessa questão do racismo, né? E de como que isso se tangibiliza na vida cotidiana. Ele, né? Como um mulato, né? Ele é filho, o pai dele é suíço, a mãe negra na África do Sul. Ele nasceu na época do apartheid ainda, então ele tem até um livro chamado Born a Crime, né? Nascido um crime, Uhum, porque realmente ele ter nascido era um crime na África do Sul naquela época. Não exato, sim. podia ter relações entre brancos e negros, né? E aí ele falou de como os acontecimentos dessas últimas semanas, né? Daquele vídeo da mulher no Central Park que recebeu o pedido, né? Do negro que estava fazendo birdwatching, né? Estava observando os pássaros e pediu para ela colocar o cachorro na guia, porque, enfim, estava afugentando e porque é proibido ficar com o cachorro solto no parque. Sim, total.
ela sacou o telefone e ligou para a polícia e falou que there's an African American threatening my life, né? Tem um negro aqui ameaçando a minha vida, porque ele tinha pedido para ela colocar o cachorro na guia, né? E depois isso acabou tendo uma repercussão enorme, tudo mais. O caso do George Floyd também, né? A morte trágica ali, ele falou, cara, se você fica revoltado, né? Se você tem um sentimento tão ruim por ver o que estão fazendo nos protestos, né? Que estão quebrando lojas, saqueando, não sei o quê, se coloca no lugar de quem está ali do outro lado dessa moeda, né? Se coloca do lado do cara para quem essas cenas não são algo esporádico que ele vê na televisão de vez em quando. É o dia a dia dele, é o que está rolando do lado dele, é o que está rolando com os amigos dele, é o que está rolando com ele, sendo esculachado dia após dia, né? E sendo saqueado da sua dignidade por uma sociedade que simplesmente enxerga ele de uma outra forma. Total. Né? E isso bateu muito forte em mim, porque me trouxe até uma lembrança, né, de como a gente se conheceu. Eu entrei de gaiato ali num post que você estava super exaltado, né, falando não é assim, e você basicamente me mandou me fuder, e na época eu assustei, assim, mas eu não sabe, lembro, aquilo quando foi sedimentando, eu falei, porra, eu entendo o lado dele. E eu juro que eu não lembro, mano. Assim, quando a gente se reencontrou, né? É que a gente não se conhecia pessoalmente, né? Exato, Aí exato. era só uma coisa de internet, aí depois a gente se encontrou pessoalmente. Eu falei, Sim. não, eu conheço, sei que eu lembro da foto e tal, não sei o quê. A gente foi bater um Aham. papo, e você veio com essa coisa, eu falei, mas, mano, eu nem lembro direito. É. Que Não, era mas uma dessas tretas de internet que você entra, né? e que eu acho que isso é super interessante, tanto, né, para que pessoas como eu possam entender, né, a raiva de quem está vivendo um outro contexto, uma outra situação de vida e que naquele momento precisa colocar aquilo para fora, né, como para que todo mundo entenda que é possível, mesmo depois de um início, né, com atritos como foi o nosso, a gente ter criado uma amizade como a que a gente tem hoje, né? Não, total. E acho que tem isso, né? Não se trata de. Não, não é pessoal. Eu acho que tem uma coisa, quando a gente fala sobre a questão racial, assim, ela não fala sobre Márcio Black, e também a questão racista e tudo mais não é específico sobre o Maurício. Sim. Não é sobre você. É sobre uma estrutura, na verdade, que está toda organizada para favorecer umas pessoas em detrimento de outras. Sim. Eu acho que eu sempre uso o exemplo do machismo e do machismo para poder tentar explicar isso, que é o lance. Demorou para eu entender. Assim, que eu falo assim, não, mas eu não sou machista, eu não faço tal coisa, eu não faço tal coisa. E às vezes não importa se você pratica ou não pratica um ato X ou Y. O que Sim. importa é em que momentos essa estrutura te favorece. Sabe, o racial é a mesma coisa. Às vezes, assim, as pessoas levam mal e falam assim, eu não sou racista, né? Mas porque eu não faço isso. Sim. Tudo bem, você não faz. Mas você precisa entender que existe um sistema e uma coisa que está em torno de você que faz. E às vezes você é beneficiado. Você, assim, mesmo quando você não reivindica aquilo, está girando a seu favor. É isso. Eu não Sim. peço assim, para ser favorecido em certas situações por ser homem. Mas às vezes eu sou e eu nem percebo. Saca? Sim. E assim, tá tão naturalizado que eu deixo correr e vai que vai. E nesse lado, e nesse sentido, assim, a violência, quando a gente vê como tá rolando nos Estados Unidos, ela deriva do quê? De um sentimento, porque é muito louco, assim, mas a gente tá vivendo uma pandemia. A gente tá num cenário em que a vida das pessoas estão em risco. E aí tem aquele momento que você bota a bola no chão, você fala, não, esse cara, o cara tava ali, ele foi comprar um cigarro e morreu. Ele pode morrer fazendo qualquer coisa. Não, assim, tá exposto à Covid ou não garante que ele vai chegar em casa vivo, saca? Porque ele Sim. pode ser morto pela polícia, ele pode ser morto
Sei lá, tem uma amiga minha que o pai dela, há um tempo atrás, foi morto entrando numa agência bancária. Porque ele foi entrar, a porta travou, ele se exaltou, foi tirar alguma coisa, o segurança tirou. E o cara só estava indo no banco receber um benefício. Uhum. Assim, quer dizer, as pessoas vão para a rua, assim como foram em São Paulo agora no final de semana, estão indo nos Estados Unidos, é porque assim, meu, a minha vida não vale realmente nada. Eu posso morrer doente, assim como eu posso morrer por um tiro, ou assim como eu posso morrer de fome. Porque a gente está vivendo um cenário de desemprego crônico, sem assistência social, sem nada. A pessoa se coloca nesse lugar. A minha vida realmente não vale nada. Esse é o contexto. Sim. E onde está a beleza também da parada? Já que não vale nada, eu vou tentar transformar esse nada em alguma coisa que tenha valor. Se não para mim, pelo menos para as próximas gerações, saca? Sim. E vamos denunciar essa parada e vamos colocar na rua. E é isso. E quando a gente olha, a gente não pode esquecer disso. E aqui não é uma crítica ou não vou falar que o racismo ele é, assim, é inerente ao capitalismo. O racismo ele é inerente às sociedades racistas. E vai existir onde essa desigualdade racial estiver colocada. Sim. Nada chama mais a atenção numa democracia liberal, principalmente sobre o capitalismo, do que um patrimônio pegando fogo, saca? Chama a Sim. atenção. É a melhor estratégia? Eu não faria, eu não sei se é a melhor Sim. estratégia. Mas eu É. entendo, que é isso que você falou assim, eu entendo qual é o motor É. daquilo ali, saca? E Eu você entendo qual é o entender não, motivo. não demanda você concordar com aquilo, né? Você Exato. não precisa concordar para poder compreender mentalmente o que leva a pessoa a fazer aquilo, né? E aí tem um outro componente aí que é importante a gente também não perder de vista, que são pessoas que nunca foram ouvidas, que viveram sobre uma leitura institucional de que está tudo bem e que vivemos sob uma democracia onde os direitos Uhum. iguais são garantidos, quando na verdade a gente sabe que não é. Quando você vai olhar para a ponta, quem está morrendo, quem está empobrecendo e tudo mais, é uma parcela, são negros. Sim. E o mais louco o ato violento ali naquele caso, ele deriva de uma outra violência, que é a violência de não se sentir ouvido, escutado. Tem que É, ouvir. o outro jeito a pessoa ela foi silenciada a vida toda, mas ainda com um verniz ali de democracia, de igualdade e tudo mais. Aí vem uma Sim. pandemia e mostra, não é igual. Quem está morrendo mais são as pessoas negras porque não tem emprego, não tem plano de saúde e tudo mais. Uhum. Elas vão lá, aí vai lá, morre uma pessoa de uma maneira hiperviolenta, como morre com frequência. Assim, não é a primeira vez que aquilo acontece nos Estados Unidos. Isso vem acontecendo nos últimos 3, 4 anos. É um jovem que morre assistindo TV, é outro que morre estrangulado, é outro que morre. Assim, a instituição policial vem fazendo isso com uma certa frequência. Quando você vai para a rua, a polícia está ali como uma barreira de defesa dessa instituição que não representa aquela galera. Ela não está ali colocada para dialogar. Tá, Sim. tudo bem, erramos, vamos conversar. Eles não se colocam nesse lugar. E aí, de novo, vem o lance do sonho. Só para a gente não ficar no negativo, vem o lance do positivo em que Uhum. momento? Quando os policiais se ajoelham e falam, a gente não está aqui para reprimir nada, a gente está aqui para conversar, qual que é a reação das pessoas que estão se manifestando? Elas abraçam os policiais. Sim. Elas se colocam ao lado dos policiais. Não sei se você tem acompanhado essas cenas. Quando a polícia está numa posição agressiva, Sim, isso eu vi. produz violência do outro lado também. Quando a polícia se desarma, você não vê os manifestantes indo para cima dos policiais. Você quebra aquele ciclo que se retroalimenta, né? Exatamente. Assim, as pessoas vão para a rua para dialogar. Se a Ah, reação é uma reação de você não pode estar aqui, ela vê mais um direito sendo negado. Como que ela faz? Ela vai pro pau. Já que a sim, minha vida não vale nada e você não quer nem me ouvir, então vamos pro pau. sim. De novo, sim, é o fato, é o que está ali, é o que está colocado, é o que está visível. E eu tô achando lindo essas cenas onde os policiais ajoelham e os manifestantes vão, porque é sobre isso que se trata. Uhum.
Sim. Com De certeza. novo, não é assim, não é todos os policiais são racistas, assassinos. Não. Alguns são, mas a instituição não está aberta para o diálogo para poder resolver. Assim, bom, vamos resolver isso então, vamos quebrar esse ciclo. Sim. Todo Primeiro mundo se... reconhecer o problema, né? Exato. Depois se desarmar, figurativamente falando, para dar início a um diálogo em que as coisas possam ser resolvidas, né? Porque não adianta também você entrar num diálogo com aquela coraça querendo simplesmente manter as suas posições e vencer o outro, porque aí você mantém aquela dinâmica de conflito, né? Aquela dinâmica de guerra. E é isso que a gente precisa superar, né? Até retomando um pouquinho daquele negócio que a gente conversou anteriormente, da necessidade da convivência, né? A convivência entre as diferenças, sejam elas sociais, sejam elas de orientação sexual, sejam elas raciais, né? Eu acho que a gente precisa entender que é necessário, né? Para que haja uma sociedade mais harmônica, a gente precisa conviver e não Sim. simplesmente nos fecharmos nos nossos bunkers sociais e esperar que tudo dê certo, porque o outro lado em algum ponto vai perder, né? Porque eu acho que não é esse nem o objetivo. Sim, e aí nesse caso, meu, a gente pegando o gancho da música aqui, Uhum. é, uma das coisas que eu comecei a fazer há muito tempo foi com o barulho.org, festas de rua lá atrás. Sim. É, e aí, o que eu acho engraçado é que a gente quer esse lance da música na rua e do quanto a Sim. música era um vetor para você integrar essas diferenças, saca? Porque aí você tem assim, Total. mano, eu lembro disso, assim, eu lembro do Julião, o Julião do Aham. Prato do Dia, Sim, sim. ele, ele falava muito isso, eu falava, meu, aqui, na rua não tem essa. Na rua é o morador de rua. Não tem essa de nojinho do morador de rua. Não tem essa de achar que. Não tem aqui, ó. Aqui não importa o carro que você dirige, não importa o sobrenome que você carrega, não importa a quantidade de dinheiro que você tem no bolso. Uhum. Aqui, meu irmão, assim, aqui a sua reputação ela é medida pelo que você entrega, Sim. saca? Não há nada mais democrático do que isso, saca? E eu lembro que as festas de rua, de certa maneira, foram ajudando a própria virada cultural, num certo sentido, a Uhum. democratizar mesmo a música como esse vetor dessa convivência no espaço público que gera outras tensões, mas que colocam Uhum. pelo menos as pessoas para conviver, sabe? Porque Sim. é isso, você vai botar para conviver, é ali também que as tensões vão ficar. Que é aquilo, assim, imagina, a gente bateu. Eu acho que a gente discutiu ali num post do Facebook como Aham. talvez a gente fosse discutir se fosse num bar. Era uma arena pública que a gente estava ali. Sim. E aí, Mas quando você não tem a questão da linguagem corporal, né, fica mais eh, difícil. e o olho no olho, né, que transforma muito do que é a comunicação entre duas pessoas, você entender aquilo errado também, porque você tomou uma expressão ou, né, determinada forma de colocar as coisas ali é muito fácil, né? E Sim, daí para total. ir daquilo partir para um conflito, né, acalorado é também muito fácil, né? Então, Sim. acho que a gente se preservar nesse ambiente digital também é super importante, né? Aliás, aproveitando essa, essa linha que a gente pegou aqui, na sua opinião, como que a pessoa comum pode atuar no seu dia a dia para diminuir, combater o racismo e a gente conseguir chegar nesse, se não no ideal, se não mais próximo de uma sociedade harmônica, onde a convivência entre todas as raças aconteça, né, de forma natural. Como que isso se traduz no dia a dia, né, nas pequenas coisas? Porque às vezes a gente pensa, né, num movimento, uma coisa, vamos transformar de cima para baixo. Muitas vezes é de baixo para cima que a coisa se transforma de fato, né? Sim. Meu, acho que assim, não tem muita regra para isso, mas eu acho que a primeira coisa é, assim, caso você não conviva com pessoas negras, né, assim, é tentar escutar o que essas vozes estão falando por aí. E hoje, numa cidade como São Paulo, é triste imaginar isso,
mas também considerando o contexto de racismo, assim, a forma como o racismo se estrutura no Brasil, não é uma coisa incomum pessoas que não tenham amigos negros. Sim. E eu vou fazer essa leitura até do meu próprio lugar. Uhum. Eu mesmo, eu convivo com muito mais pessoas brancas do que com pessoas negras. Porque é isso, eu sou morador de Perdizes e existem poucas pessoas negras morando aqui. Desde que eu saí da favela, o contexto em que eu estou colocado é outro. Mas escutar. Eu acho que escutar, assim, se desarmar na hora de escutar, Uhum. já ajuda. Seja no ambiente digital, ali de internet, esse tipo de coisa. Saca? Tentar escutar o que as pessoas estão trazendo. Uhum. Quando uma pessoa negra pegar e falar assim, meu, putz, não me chama de negão, porque negão não é legal, porque desumaniza, tal, não sei o quê. Não fica na defensiva. Não, porque é carinhoso. Não, estou te pedindo, não me chama. Me chama pelo meu nome, Márcio, saca? Tipo, Sim. não nego, nem... Ou então, se alguém te questionar, você tá dando uma expressão, nego isso, nego aquilo, tem nego... Meu, você já prestou atenção que esse nego aí é um nego que desumaniza, né? Que tipo, neguinho é foda, neguinho isso, neguinho Aham. aquilo, diminui, reduz, e você coloca toda uma categoria racial dentro de um negócio que é pejorativo e que é tem uma carga negativa. Escutar e se desarmar e falar assim, tá, não, isso não quer dizer que você seja racista, Certo. mas é que aí você coloca aquele lugar, né? Você precisa tanto assim usar essa expressão? Vai fazer tanta diferença na sua vida, sabe? Abrir mão dessa expressão. Sim. E você ganha um amigo, né? De certa maneira. Você garante a presença do seu amigo ali, você não deixa ele numa situação desconfortável. Eu acho que tem isso. Acho que a primeira coisa é escutar. Eu sempre puxo o lance do machismo, que é o lugar que eu posso me colocar para poder trazer esse exemplo. Porque eu Perfeito. comecei a melhorar como homem quando eu comecei a escutar mais as mulheres. Sou o exemplo, não estou longe de ser o exemplo, mas quando você se coloca aberto para escutar, você fala, putz, não é verdade, estou pisando na bola nisso aqui. E aí, ao longo do tempo, você vai melhorando. Essa é a forma o individual, né? Se você tem amigos negros a ouvir, escutar, respeitar, no seu trabalho, como que eu posso acolher as demandas das pessoas negras que estão colocadas ali? Uhum. Como que eu posso tratá-las melhor, tal, tudo mais, e entender quais são as demandas que elas trazem. Sei lá, se você é empresário, se você é gerente, se você é diretor e você tem essa prerrogativa de contratação e tudo mais, sempre ter no seu radar, pô, seria legal contratar uma pessoa negra, Uhum. tentar, sempre quando for fazer uma seleção, tentar buscar e tudo mais. Eu acho que do nível do individual é isso. É sempre olhar em volta e falar, nesse contexto em que eu tô, por que não tem pessoas negras aqui? Sim. Tentar entender isso. Isso é o lugar individual, que aí cada um vai entender quando chegar nesse momento. E do outro lado para as lutas, que são as lutas assim, da macropolítica, né? É exatamente isso, assim, pô, vamos eleger um congressista negro ou uma congressista negra, saca? Vamos fortalecer essas lutas, mas aí é fortalecer mesmo, seja investindo grana, seja compartilhando conteúdo. E é isso, seja buscando informação sobre o tema, sabe? Uhum. Porque é muito comum as pessoas assim de sair a serem contra as cotas e às vezes não ouvir assim, uma pessoa negra, a maior parte das pessoas negras não são favoráveis às cotas, realmente entendem que as cotas não são a melhor saída e a melhor solução. Sim. Mas agora é a mais que está ao nosso alcance, saca? Sim. O ideal seria não ter racismo, mas É. tem. Uma vez que tem, então vamos tentar achar soluções. Superou? Não precisa, mas a gente está longe de superar. Então acho que Sobre tem essa. essa. Como cada um entender como pode entrar em cada um dos pontos. No macro Uhum. político é meu, assim, você tem mais representantes negros, esse tipo de coisa, passa por aí. No mercado de trabalho, é como as pessoas conseguem trazer para perto essas pessoas. E aqui, assim, ninguém está falando de baixar régua ou de você ter uma empresa, ter que ter cota. Meu, as pessoas estão aí, estão qualificadas, estão formadas. É o currículo que não está chegando no seu colo, sabe? Porque os Sim. profissionais estão aí, eles existem. E isso, até falando aqui, né, um pouco anedoticamente, mas falando sobre o meu caso pessoal, toda a minha carreira, né, das pessoas que eu contratei,
apenas uma delas era negra. E, coincidentemente, foi o único currículo de uma pessoa negra que chegou para mim até hoje, né? Então, é uma coisa que eu quero me policiar daqui para frente para tentar fazer chegar o pedido, né? A abertura dessa oportunidade dentro desses grupos que até hoje eu não consegui alcançar direito, né? E também deixar aqui o recado para quem, né? Às vezes, pô, não, essa vaga não é para mim, não sei o quê. Tenta. Sim. Tenta, né? Manda o negócio, vem, vai para cima. E isso eu acho que vale, não só quando a gente está falando de negro, mas também trazendo, né, um pouco do que você trouxe hoje, para mulheres. Né? Eu vejo que muitas vezes as mulheres se privam de tentar determinadas coisas, já prevendo uma reação do outro lado, e não sem razão, né? Porque muitas vezes essa Exato. reação... A regularidade histórica está colocada ali para mostrar Exato, tá colocada ali, né? Essa barreira histórica está colocada. E eu acho que é um dever de todos nós, coletivamente, tentar superar esses obstáculos, né? Porque assim, eu lembro que uma vez um cara, eu nem lembro que vaga, uma vaga exatamente, eu sei que a pessoa falou assim, eu fiz um post no Facebook e não vieram pessoas negras, assim. Eu falo, meu, mas não vão vir. Porque você estudou no Veracruz, você mora no Alto de Pinheiros, você estudou na PUC, a sua rede é formada por essa galera, saca? A hora que você jogar uma postagem pública, por mais bem intencionado que você esteja, não vai chegar onde você quer, porque essa galera assim, não faz parte da sua rede. Você vai ter que fazer uma busca ativa. Você vai ter que sair da sua zona de conforto e procurar pessoas que possam te abrir isso daí. Sim. Bom, hoje que a gente já tem algumas agências especializadas nisso, né? Sei lá, como Empregue Afro, esse tipo de coisa. Porque às vezes também fica parecendo que não existe a mão de obra qualificada ali, mas existe, né? Sim. Saca? A não ser que seja umas coisas, tipo, sei lá, astrofísica, mesmo assim deve ter, saca? Neurocirurgião, e mesmo assim deve ter, vão ser mais raros, considerado a nossa organização social e a desigualdade na qual a gente vive, mas Sim. a gente vai achar. São em menor número, mas vai achar. Agora, quando você fala assim, produtor cultural, aí, meu irmão, tem assim, arroz, saca? Tem um monte. Cientista político, essa galera tem um monte, a gente vai achar. Então, aí. E, bom, falando um pouquinho agora da playlist que você criou pra gente, Claro. né? Fala um pouco da inspiração dela, do que os artistas que você selecionou aqui trazem para você, como que você se identifica com a música que eles fazem, com as mensagens que eles transmitem. Meu, vamos lá, né? Pra mim, assim, foi, como eu disse, eu tocava bombardino lá atrás, né, na banda marcial, depois fui tocar trombone de vara, e era adolescente ali no começo dos anos 90. Sim. Meu, aí, como todo adolescente, tinha saído ali da quebrada, né? E tava andando de skate, eu comecei a ouvir heavy metal. Muito. E aí fui pra guitarra. Comecei a tocar guitarra e tal. Cheguei a ter algumas bandas na época. Aí a gente chegou a gravar CD, assim, a gente fazia algumas turnezinhas, tal, abriu um show médio, a gente chegou a abrir show médio, assim, tal. E chegou, aí teve aquela a transição, né? Chegou uma hora que eu falei assim, ó, eu acho que eu não sou muito bom em tocar guitarra e não me vejo ganhando dinheiro com isso. Então eu vou para a universidade e meio que as bandas ficaram uma coisa meio secundária, assim. E naquela época eu via muito heavy metal, eu lembro que os primeiros discos que eu comprei foram Metallica, Megadeth, essa coisa de adolescente nos anos 90, que era essa cena metaleira Los Angeles Bay Area aí que bombava muito. Me identifico muito. Slayer, Megadeth, Testament, todas essas coisas. Mas aí, bem no começo da playlist, eu coloquei 3 bandas que me pegaram naquela época e que me pegaram justamente pelo fato de eu me identificar com elas. Uhum. Que é isso, você pega o heavy metal, o thrash metal, o death metal, todos esses gêneros e subgêneros do metal aí, são majoritariamente brancos, né? Você não tem negros no rock and roll em geral, você tem poucos, no heavy metal menos ainda. Aí me chamou muita atenção que assim, a primeira vez que eu vi uma banda super pesada
formada só por negros foi o Fishbone. O Fishbone que eu coloquei aí. A Sim. música, eu coloquei 2 músicas deles. Coloquei, isso aqui é essa loucura também, de como a coisa abre a cabeça. Assim. Eles têm um disco, né? Ai, como que era? Give a monkey a brain and he will swear he's the center of the universe. Eu lembro que traduzindo dê cérebro para o macaco, ele também vai jurar que ele é o centro do universo. E aí é uma capa, uma terra meio plana, assim, é meio engraçado. Porque eles tirando onda, né, meu? A gente Sim. acha que a gente tá mas não tá. E aí tem Servitude, que é a música que eu coloquei, que é super pesada, foi o que eu ouvi na época. Aí quando eu comprei o disco, eu fui surpreendido. Porque, na verdade, o Fishbone é uma banda de ska. Sim. Eles fazem ska, tal, esse tipo de coisa. Os primeiros discos deles são todos esses, são muito assim, focados no ska mesmo. Ali nos anos 90, eu não sei o que bate na cabeça deles, que eles decidem fazer algumas faixas mais pesadas. E como nos anos 90 tava super ali o metal, foi a faixa deles que bombou e que botou a banda em evidência. Mas aí você pega o disco, tem muito soul, tem muito funk, tem muito ska, Uhum. e abriu minha cabeça para esse outro lugar também. Primeiro foi, tá, não, negros podem fazer heavy metal, tá aqui uma banda, né? Aí depois vem o Living Colour, né, que é outra banda formada só por pessoas negras também, mas aí que é mais hard rock, um pouco pro pop ali. E tem 2 que surpreendem, na verdade, que eu coloquei aí, uma que é o Pure Hell e a outra é o Death. O Death é de Uhum. 71, Pure Hell é de 74, e as 2 bandas fazem punk rock. Sim. Foram bandas que ficaram muito assim soterradas, nunca ganharam visibilidade. As 2 bandas disputam qual delas foi a primeira banda de punk rock formada por negros. E inclusive o Def, algumas pessoas falam assim, o Def foi a primeira banda de punk rock at all. Porque eles estão lá em É. 71, né? Não tem Sex Pistols ainda, não tem nada disso. Sim. Nos Estados Unidos ele tá rodando, tá no final do protopunk, né? Com New York Dolls, essa galera. Aham. Não tem nada, eles estão lá em 71. Mas foi uma banda que ficou, sim, estão lá em Detroit, tal, hiper soterrados. Você tem o MC5 bombando muito mais, uma galera, quer dizer, as influências estão todas ali. E eles acabam ficando soterrados, e uma banda que foi redescoberta, na verdade, agora em 2016, assim, 2016 para cá. Tanto que eles chegaram a fazer um show no Sesc Belenzinho em 17, se eu não me engano, 2017. Certo. Então, são 2 referências que estão aí. E uma outra grande referência, que eu tinha quando era adolescente, é o Bad Brains, né? Uhum. Que era uma banda de hardcore, de Washington DC. Washington DC era uma cena de hardcore muito, como posso dizer, bem heterogênea, né? Que ali você tem tal Minor Threat, tal Fugazi, esse tipo de coisa, mas você tem também Bikini Kill, e ali você tem que é uma banda, que é a banda lá da Kathleen Hanna, só meninas, e tem o Bad Brains, que é uma banda de hardcore só com negros, que também chamou bastante minha atenção ali nos anos 90. Esse é o trecho metaleiro. Aí o resto, o que compõe aí, são coisas que eu fui ouvindo ao longo da vida. Que aí tem desde Certo. Racionais, até o Tem, sabe, Farside. Porque também esse lance da convivência que a gente fala, né? Assim, eu acho Sim. que como andava de skate, eu tinha muito esse lance, eu sou metaleiro, só o metal e tudo mais. No skate, você convive com todo mundo, né? Porque como o esporte é que dá a liga, então você tem skatista que ouve muito rap, que ouve muito funk, muito dub, Uhum. reggae. Dub reggae é o que mais tem. E você tem também até evangélico. Eu lembro que convivia com muitos evangélicos que andavam de skate. Então, assim, eu gosto de brincar isso. O skate é um espaço muito democrático, né? Porque as pessoas estão Sim. ali pelo esporte, no espaço público e pelo esporte. Então, eu fui conhecendo muita coisa depois também. Então, aí, Farside, o Tem, Racionais. E mais, assim, aí, mais recente, quando estou na universidade, eu ouço pela primeira vez o Ornette Coleman, que está aí também, o Prime Time. Uhum. O Ornette Coleman é um saxofonista, né, americano. Sim. Ele é o cara que inaugura aí o Free Jazz lá em 59, com The Shape of Jazz to Come. E aí, nos anos 80, quando todo mundo começa a fazer fusion e tal, não sei o quê, já depois que
que o Miles inaugura ali o Fusion, ele decide montar uma banda com o filho dele, que chama Prime Time. Que aí ele começa a fazer um funk, mas é um funk meio quebrado, não sei o quê. Aí eu comecei a pirar ali e comecei a pesquisar muito jazz. Então aí eu acho que coloquei algumas trilhas, vou abrir aqui que eu tá falhando a memória. Eu coloquei algumas trilhas que é isso, né? Coltrane, porque tem que ter. Eu vi que você colocou Jill Scott Heron também. Isso eu fui ouvir mais recente, que aí, assim, eu acho que essa é a coisa que tem em comum entre todas as bandas que estão aí, né? Que é uma coisa que é muito particular da música negra. Todas elas trazem essa tensão política, né? Sim. Todas elas. Se for pegar assim, mesmo ali, mesmo eu coloco aí The Carters, que é o Jay-Z com a Beyoncé, por mais que ambos tenham carreiras que estão mais para o pop, né? Uhum. O que demanda menos posicionamento político, esse tipo de coisa. Esse disco em particular, que é o The Carters, que é o primeiro disco que eles lançam os dois juntos, né? Tanto que nem é Beyoncé nem Jay-Z, pegam o sobrenome deles. Sim. É um disco que politicamente traz muita porrada, né? Muita porrada no sentido de social, de relacionamento, né? Sim. O Jay-Z fez muita merda aí na vida e aí ele lança esse disco também, eu sei que é muito bonito, e tem um disco dele, o 4.44, que também é muito bonito, que é ele se retratando frente a essa masculinidade tóxica que ele alimentou por muito tempo aí. Certo. Então todos aí, e o Gil Scott Heron, assim, por excelência, né, meu, é isso, a revolução não vai ser televisionada, e ele é um cara que coloca a música negra, desloca muito a música negra para esse lugar de resistência mesmo, né? Eu acho que o trabalho dele é inegável e aí ele deixa como herança isso, assim, quem carrega muito isso hoje aí e tá na playlist também é o Kendrick Lamar, Uhum. que aparece pesado, o Death Sim. Grips, né? O Death Grips que eu acho que das coisas mais recentes, o Death Grips é um industrial, né? Porque é meio industrial, eletrônico, pesado e barulhento, assim. Que é uma coisa que eu ouvia muito lá nos anos 90 com Minis e tal, e que você tinha pouquíssimas pessoas negras fazendo, e o Certo. Death Grips faz. E eu acho que é por aí. Ah, e tem um que eu coloquei, que é o Outkast. Talvez Sim. seja o que mais descamba para um pop, assim. Mas é porque eu acho esse disco, o Speaker Box, um dos discos mais subvalorizados na história da música no mundo, assim. Porque é um disco duplo, é animal. Os caras estão ali no ápice da carreira deles e eles acabam sendo conhecidos por Rei A, né? E o Outkast é super criativo, né? Eu acho que Sim. é dos projetos mais bacanas, mais autênticos, né? Que a gente tem dentro dessa linha mais mainstream, por assim dizer, né? Total. Eles são os que mais escapam aí pro mainstream mesmo, pop e tudo mais. E mesmo assim, acho que Sim. para esse lugar que eles poderiam estar do mainstream, por mais que eles resvalem ali, eu acho que eles poderiam ter sido muito maiores. Sim. Eles tinham uma qualidade artística e criativa muito grande, assim, que eu não sei explicar por quê. Eu ainda não entendi, mas é um disco que eu... Aliás, pegando esse gancho, né, e um pouquinho das coisas que a gente tinha falado anteriormente também, pô, você tem aí no rock and roll, né, caras como Chuck Berry, Little Richard, Ray Charles, né, caras que tiveram lá no início da história toda, né, e que Por isso que eu depois coloquei a isso Sister... tomou volume com um Elvis Presley, né? Sim. Tanto que eu coloquei aí a Sister Rosetta, né? É, Ela tá lá em 20 e tanto, que ela tocava guitarra, sim, gospel e tal, não sei o quê, que muita gente fala que ela é a mãe do rock, na verdade, né? Porque é. ainda falam de Little Richard, ainda falam de Chuck Berry, mas assim, não, fala assim, ó, Sister Rosetta. Ela tá E lá aí, atrás. e aí você vê também na música eletrônica, né? Pô, no techno, toda aquela cena de Detroit, né? O Kevin Saunderson, Juan Sim, Atkins, Derek May, né? Os criadores do estilo. Do outro lado, né? O Frank Knuckles com a house music, a mesma coisa, né? O Godfather da porra toda. E que depois isso acabou se desdobrando em cenas essencialmente brancas, né? total, Ah, sim.
quando a gente olha para o pop hoje em dia, né, e vê essa posição de dominância, né, que a Beyoncé tem, você acredita que isso, culturalmente falando, né, pode acabar indiretamente tendo um efeito muito positivo para a presença negra na música e dentro da vida das pessoas por esse cavalo de Troia que é a música? Então, assim, eu acho que sim e não. Tá. Eu acho que sim, não é garantido, porque assim, a gente já teve muitos artistas negros proeminentes na música americana. Uhum. Tá, Michael Jackson é o cara que praticamente inventa esse lugar, né? Sim. O Quincy Jones, assim, tem o Quincy Jones ali que antecede, com tudo que ele produz e que ele bota para girar. E que Ah, eu acho que o Quincy Jones ele tem como a obra mais bem acabada dele o Michael Jackson. Que dá no que dá. Assim, no sentido de que, por exemplo, o Michael Jackson só consegue ser Michael Jackson porque ele nega toda essa negritude, todo o lugar dele como negro ali. sim. Então, quer dizer, então a leitura que se faz é um artista negro nos Estados Unidos, para ir muito bem, ele tem que, de certa maneira, soterrar a identidade dele. Aí você Sim. fica socialmente aceitável. Esse é um ponto. Os artistas que vêm depois, o rap não entra aí, porque o rap bombando como está bombando é uma coisa também muito recente nos Estados Unidos, né? Sim. Ocupando esse outro lugar. Porque o rap sempre ocupa esse lugar de carregar aí, botar no mundo os estigmas e as questões raciais que estão presentes ali nas periferias. Onde eu leio o papel relevante do Jay-Z hoje, ou da Beyoncé, ou toda essa galera, Rihanna, todo mundo, é que funciona melhor para a população negra do que para a branca. Eu não sei se os Entendi. brancos estão convivendo melhor com pessoas negras porque ouvem Beyoncé. Eu acho que não. Não sei, não dá para ser taxativo nesse caso. Mas qual que é o efeito que a Beyoncé está tendo na juventude negra? Que está se sentindo mais empoderada, que está se sentindo mais confortável para assumir a sua identidade. Quando Sim. ela se coloca frontalmente como uma mulher negra, e eu tô aqui como negra, que é diferente do que o Michael Jackson fazia, né? Porque Uhum. ele ficou doente, né? Ele negou tanto a identidade dele que ele quis reverter aquilo ali. E isso Sim. acabou deixando ele muito doente. A Beyoncé não, ela marca assim, eu sou essa negra aqui que vocês estão vendo. Isso daí, como valor, como autoestima para a juventude negra, assim, eu acho que o valor dela está muito mais nesse lugar, saca? Perfeito. As mulheres negras assumindo o cabelo, assumindo o lugar, saca? Assumindo essa posição, se sentindo a autoestima sendo. Eu acho que o positivo dessa galera está muito mais aqui do que do outro lado. Aham. Lógico que deve pegar uma galera que também embarca nessa, mas eu acho que eu acho que é o Kendrick Lamar, as provocações que o Kendrick Lamar faz, saca? Sim. Que o Anderson .Paak faz, que é a galera que eu coloquei aí. Aí eu falei, eu vou focar mais nessa galera, porque é isso, o Chuck Berry, o Little Richard, eles foram soterrados. O Little Sim. Richard morreu agora com praticamente uma nota de rodapé aqui na Globo News, uma materiazinha de 3 minutos, saca? No meio da pandemia passou meio batido. Uhum. Eu acho que é por aí, não sei se. Maravilha. Márcio, quer deixar algum recado para o pessoal que está assistindo aí? Eu só tenho a agradecer por esse Imagina. papo incrível que a gente teve. E casa é sua, quando quiser voltar também. Meu, falar de Estamos por música. aqui. Assim, ó, acho que pode ser a gente no bar, tomando uma e trocando mais ideia, a gente disse isso daqui. Ah, por favor, em Sem breve. câmera, não precisa nem das câmeras, mas outra parada que eu acho que é isso, meu, reforçar tudo que a gente falou até agora. A gente vive no Brasil, que é um país com uma desigualdade social muito grande, e essa desigualdade social que pega populações negras e brancas, elas têm um efeito muito mais violento sobre a população negra. Eu acho que é só a gente tomar cuidado e ajudar e a fortalecer essa luta daqui para frente, porque é importante, se a gente quer que o Brasil seja o país que ele realmente pode ser, em termos de potência econômica, potência social e tudo mais,
Sim. Assim, essa desigualdade não pode permanecer, saca? A desigualdade social não pode permanecer, a gente tem que criar um sistema que seja mais equânime em termos socialmente, e também o que deriva disso, que é a desigualdade racial, ela precisa ser superada. Porque aí o Brasil pode ser tudo isso que a gente sabe que ele pode ser, né? Quem vive aqui sabe o quanto de potência tem nesse país. Com Acho que é por certeza. aí. É isso, meu velho. Mais uma vez, muito obrigado. Gente, tamo Fique junto. bem aí, você, sua companheira, família, bem com saúde e espero que a gente possa concretizar essa cerveja muito em breve. Vai rolar. Demais, meu. Valeu, obrigado aí pela atenção. Valeu, grande abraço. Tchau. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. A gente vai estar toda semana, quarta-feira, 4h20 da tarde, fazendo a lição de casa, tanto no Instagram como no YouTube da MS Live. Enquanto isso, deixa aqui o seu comentário, sugestão de novos convidados, o que passar pela sua cabeça, a gente está aqui para te ouvir, beleza? Valeu, até semana que vem.